sou Rodrigo Tadashi, cirurgião dentista, especialista em implantodontia e médico. Se você é uma pessoa que sofreu a perda de um elemento dental, muito provavelmente deve estar considerando a possibilidade de realizar um implante dentário para substituir essa perda. E o profissional mais indicado para poder avaliá-lo é o cirurgião dentista especialista em implantes dentários, ou o implantodontista. Durante a formação deste profissional, ele precisa se submeter a um curso de duração de aproximadamente 30 a 36 meses, onde serão abordados tanto os aspectos cirúrgicos e os aspectos protéticos da formação deste profissional. Vale lembrar que os tratamentos com implantes dentários eles são divididos basicamente em duas fases. A primeira fase cirúrgica, onde se avaliam as necessidades da realização de enxertos ósseos, enxertos gengivais e a cirurgia de colocação dos implantes, e posteriormente a forma de reabilitar esses implantes por meio das próteses dentárias. Então veja que o tratamento com os implantes dentários eles são divididos basicamente em duas fases, com intervalo entre elas podendo variar de 1 a 6 meses, para que então o paciente possa receber a sua prótese definitiva. Neste curso de formação do implantodontista, ele tem uma visão ampla do processo de reabilitação oral. Quando a gente fala em reabilitação oral, a gente precisa avaliar toda a mordida do paciente. É muito comum nós recebermos um paciente que tenha perdido um único elemento dental e a única preocupação dele é recuperar ou que ele tenha um novo dente naquela região. Mas o profissional, cirurgião dentista especialista em implantodontia, vai olhar este caso com outros olhos. É preciso definir qual foi o real motivo que fez com que o paciente viesse a perder um elemento dental. Muitas vezes existe uma alteração do encaixe dos dentes, da oclusão, que nós chamamos, que fez com que houvesse uma sobrecarga durante as mordidas e aquele elemento dental veio a fraturar. Então veja aqui, para que o implantodontista possa oferecer ao paciente um tratamento com implante dentário, ele precisa entender como está a mordida desse paciente, para aí então abordar as possíveis necessidades da correção da oclusão do paciente e posteriormente entregar ao paciente um tratamento que lhe dê maior segurança e maior durabilidade. Não basta simplesmente o paciente ter uma ausência de um dente, ter um espaço em boca, para que o profissional possa oferecer esse tipo de tratamento. É importante corrigir a mordida antes de entregar um novo elemento dental ao paciente. A oclusão ela funciona como se fosse uma engrenagem. Os dentes das engrenagens precisam ser coincidentes para que elas não fraturem ou que o eixo dessa articulação, desta engrenagem, não venha a sofrer sobrecarga. Caso tenha um desnível no encaixe dos dentes dessa engrenagem, fatalmente um desses dentes irá fraturar ou sofrer um desgaste mais acentuado. Se isso não acontecer, o eixo da engrenagem irá sofrer. Na boca não é muito diferente disso. Fazendo uma analogia do que seria a mordida, o processo mastigatório do paciente e uma engrenagem, é basicamente isso que acontece. Na boca, se os dentes não encaixam de uma forma adequada, poderão ocorrer desgastes excessivos em um determinado dente, poderá ocorrer sobrecarga em outros dentes e até mesmo ter uma falha na articulação temporomandibular. Então, se o paciente não tem uma mordida adequada, ele vai ter alterações na articulação. Então, veja que a primeira coisa que um profissional de implantodontia precisa estudar é justamente a oclusão. Porque para a gente definir um plano de tratamento seguro para o paciente, a gente tem que, antes de mais nada, avaliar como é que está o processo mastigatório desse paciente. Passado essa primeira fase, vem-se então a avaliação da condição ou do volume de osso que possa receber os implantes dentários. Existem alguns pacientes que foram submetidos a processo de perdas dentárias há muito tempo e durante todo esse período de ausência de dente nessa região, houve um processo de reabsorção óssea. E ele vem muito tempo depois ao consultório tentando buscar uma solução com implantes dentários e o profissional vai se deparar numa situação que ele não encontra osso suficiente, uma quantidade de osso suficiente para colocar o implante. Vem-se então as técnicas de enxertos ósseos. Definida essa parte, vem-se então
a etapa seguinte, que é o processo de colocação do implante dentário em si. A cirurgia para a colocação do implante dentário, ele requer uma anestesia local. O paciente, dependendo do grau de ansiedade do paciente, ele pode estar acordado, ou eventualmente a gente utiliza medicamentos para controlar a ansiedade desse paciente. E existem situações que são situações mais complexas, pacientes que não têm condição de ficarem na cadeira odontológica, serem submetidos a procedimento de cirurgia em cadeira odontológica, e os procedimentos são realizados em ambiente hospitalar. Agora, para a realização da cirurgia de colocação dos implantes, o profissional precisa estar habituado com os diversos tipos de implantes dentários que existem no mercado. Isso varia quanto à sua estrutura, o seu desenho anatômico, os encaixes protéticos. Isso tudo vai definir qual seria o melhor tipo de implante para cada situação. Finalizada a parte cirúrgica, é preciso aguardar um período que nós chamamos de osseointegração. Vai ter uma nova formação óssea que vai aderir na superfície dos implantes e o implante vai ficar realmente fixo. Existe uma formação óssea na superfície do implante que deixa aquele sistema rígido, íntegro. É um sistema que não tem mobilidade em boca. Passado esse período de osseointegração, vem-se então a fase protética. Dependendo da situação que o paciente apresenta, por exemplo, o paciente perdeu um elemento dental, a gente vai trabalhar com uma prótese em porcelana. Se o paciente perdeu todos os dentes, a gente precisa pensar em um outro tipo de prótese. São as próteses que nós chamamos de protocolo sobre os implantes, que é uma prótese que recebe uma estrutura de metal na sua base e por cima dela recebem material estético. Então, veja que para a formação do implantodontista é uma formação realmente muito ampla, complexa. Tanto a visão cirúrgica quanto protética faz com que esse profissional tenha uma visão singular do processo de reabilitação oral, que na verdade é isso que os pacientes que vêm nos procurar precisam receber. Não é simplesmente olhar a boca, identificar a ausência de elemento dental, observar que existe uma quantidade de osso aceitável colocar um implante. Se depois disso for avaliado que o paciente tem uma alteração de mastigação muito importante, em muitas situações torna-se inviável a colocação da prótese dental sobre este implante. De uma forma geral, era isso que eu tinha que abordar a respeito da especialidade da implantodontia. A minha orientação é que quem necessita de uma reabilitação com implantes dentários, consulte um cirurgião dentista especialista em implantes dentários ou um implantodontista, porque esse é o profissional mais habilitado a poder oferecer um tratamento mais seguro e longevo para todos os pacientes. Certo? Um forte abraço e até mais.